Desde que o ex-almirante Aokiji se tornou oficialmente um pirata, todo mundo espera ansioso pelo momento em que ele irá se rebelar contra os piratas do Barba Negra. Afinal, um marinheiro com um senso de justiça como o dele jamais se aliaria a um pirata como o Barba Negra sem um bom motivo por trás. E eu acho que a gente já pode supor em que momento isso deve acontecer. Existem fortes suspeitas de que Aokiji seja um membro da SWORD e nesse vídeo vamos levantar todas as evidências que trabalham a favor e contra essa ideia, mas que se for verdade, pode vir a ser a justificativa perfeita para que o ex-almirante Aokiji receba o seu título de almirante de volta e quem sabe se torne o próximo almirante de frota da Marinha. Mas por enquanto, por ter se tornado um pirata e um criminoso procurado, isso significa que existe um cartaz de recompensa pela sua cabeça e nesse vídeo eu vou cravar exatamente quanto vale a recompensa do ex-almirante Aokiji. Vai ter muita coisa legal pra gente conversar no vídeo de hoje, saindo mais uma vez num domingo de manhã pra alegria de vocês. Tô deixando vocês mal acostumados, hein? E eu prometo que dessa vez, só dessa vez, não vai ter nenhuma mentira, somente verdades. Vamos falar sobre tudo isso agora, não antes de você congelar o botão do like e vir fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece, e assim você sempre saber exatamente quando o próximo vídeo for lançado. Primeiro, muita gente especula que o ex-almirante Aokiji possa ser um membro secreto da SWORD. A SWORD, como a gente sabe, é uma força especial secreta da Marinha composta por fuzileiros navais que formalmente se desvincularam da estrutura de comando da organização, mas que ainda operam em seu nome. Ao contrário dos marinheiros comuns, os membros da SWORD têm a liberdade de ignorar qualquer ordem que escolherem e podem agir como quiserem sem sofrer consequências. Isso significa que eles podem assumir missões normalmente proibidas ou que exigiriam autorização, como iniciar um confronto com um dos 4 imperadores. Em troca, a Marinha e o governo mundial não assumem responsabilidade por suas ações e podem cortar laços com os membros da SWORD quando for conveniente. E devido à natureza dessa organização, os membros da SWORD podem adotar o papel de piratas para legitimar suas ações, como no caso de D.S. Drake, um marinheiro infiltrado nos Piratas das Feras. E apesar de não confirmado, um outro exemplo também muito bom seria o Rocinante, o Corazon, que parece ser outro personagem que cumpria esse exato mesmo papel como um marinheiro infiltrado na família Don Quixote. Olhando assim, Aokiji parece ser alguém que se encaixa perfeitamente nesse papel, podendo ser um ex-marinheiro infiltrado nos Piratas do Barba Negra. E isso ganha ainda mais força quando vemos a reação do Aokiji ao descobrir que Kobe fazia parte desse seleto grupo de marinheiros. Nesse contexto, vemos que Aokiji possuía total conhecimento sobre esse grupo, o que já é um tanto suspeito, e o descreve dizendo que os membros da SWORD, abre aspas, são marinheiros, mas também não são. Em teoria, eles entregaram suas cartas de demissão e seus códigos de identificação, mas, na realidade, ainda mantêm a sua lealdade e podem operar como parte das forças da Marinha. É sério, chega a ser bizarro o tanto que isso parece ter sido criado especificamente para justificar as ações do Aokiji, porque ele se encaixa perfeitamente na descrição que ele próprio dá sobre essa organização. E eu digo mais, apesar dos membros da SWORD terem se desligado da Marinha, pelo menos, em teoria, eles ainda podem retornar formalmente para a instituição, mesmo depois de se tornarem piratas procurados. E isso fica evidente quando D.S. Drake afirma que eventualmente pretendia voltar a ser um marinheiro. Ou seja, tudo parece se encaixar mais do que perfeitamente para o Aokiji também pertencer a esse grupo de marinheiros. Porém, a única coisa que ainda me deixa com o pé atrás em relação a essa ideia é sobre o contexto da sua batalha contra o atual almirante de frota, Akainu. Como sabemos, Akainu foi apontado diretamente pelos Gorosei como um candidato a assumir o cargo de almirante de frota após a aposentadoria do Sengoku. Porém, o próprio Sengoku recomendou que Aokiji assumisse esse cargo. Enquanto isso, Aokiji, que não costuma se posicionar, foi totalmente contra a ideia do Akainu assumir como almirante de frota, sabendo o quão extremo ele podia ser, considerando o que ele viu acontecer com os próprios olhos durante o incidente de Ohara. Então, ele decidiu enfrentar Sakazuki numa batalha que durou 10 dias, que resultou na sua derrota e inúmeras cicatrizes de queimadura pelo corpo, incluindo a perda de uma perna, que hoje ele substitui por uma perna de gelo para poder continuar
continuar caminhando. No fim, se recusando a trabalhar sob as ordens de Sakazuki, ele decidiu deixar a marinha. Ou seja, galera, todo esse contexto do Aokiji decidindo se posicionar dessa forma, se candidatando a enfrentar o Akainu numa batalha, chegando até a perder uma perna no meio disso, tudo isso foi tão intenso que eu não vejo possibilidade do Aokiji ainda continuar trabalhando sob as ordens do Akainu, mesmo que de maneira secreta ou de maneira indireta, né? Claro que, ao mesmo tempo, não é confirmado que o Akainu saiba da existência desse grupo ou que ele próprio seja aquele que lidera ou tem autoridade sobre esse grupo, mas até o momento tudo leva a crer que ele tem sim conhecimento da existência da SWORD. Isso porque, durante o arco de Wano, né, D.S. Drake relatou a Kobe sobre a aliança entre Kaido e Big Mom, que enviou a informação para o Akainu, que já ficou sabendo daquilo no literal capítulo seguinte. Então, se ele não soubesse sobre a SWORD, como ele poderia saber que essa informação estava correta? Por isso que não faz sentido pensar que o Akainu não saiba da existência desse grupo. Então, dependendo do nível de influência e autoridade que o Akainu possui sobre esse grupo, eu acho difícil acreditar que o Aokiji se submeteria a isso depois de tudo que ele passou. E por isso, eu acho que esse é o principal ponto que ainda não me faz acreditar em 100% que o Aokiji faça parte da SWORD. Por outro lado, vale mencionar a conversa que o Aokiji teve com o vice-almirante Smoker durante o final de Punk Hazard, onde ele pede para o Smoker alertar ao Sakazuki sobre o perigo envolvendo o Doflamingo. Ou seja, nesse contexto, tivemos o Aokiji literalmente ajudando a marinha, seja dando um conselho avisando sobre o Doflamingo, ou até literalmente salvando os marinheiros das mãos do Doflamingo. Então, no mínimo, a gente pode dizer que o Aokiji ainda se preocupa com os marinheiros e com a instituição, ou, quem sabe, ele ainda esteja literalmente trabalhando para essa mesma instituição. Vale lembrar que sempre pareceu muito esquisito e aleatório o Aokiji ter simplesmente brotado em Punk Hazard sem um contexto prévio. Então, quem sabe, ele já não tivesse uma informação privilegiada da movimentação da marinha naquela ilha e por isso ele decidiu ir até lá. Resumindo então, Aokiji é alguém que tem quase tudo para fazer parte da organização da SWORD, mas o único ponto que não me faz crer 100% nisso é que isso faria com que ele continuasse trabalhando sob as ordens do Akainu, mesmo que de forma indireta, que era algo que ele literalmente lutou para não ter que fazer. Mas vamos ver, né? Caso ele seja realmente um membro da SWORD, eu vejo com total confiança a possibilidade dele ainda retornar para a marinha após a saga final de One Piece. Se a gente parar para pensar, aquela fala do Drake sobre ele poder e eventualmente querer voltar para a instituição pode ser justamente o precedente para que isso venha a acontecer com o Aokiji no final da história. E caso isso aconteça após Akainu ser devidamente derrotado e, quem sabe, tirado do cargo de almirante de frota da marinha, o ex-almirante Aokiji possa assumir agora como novo almirante de frota da marinha. Particularmente, eu acho que essa seria uma ótima redenção e conclusão para o personagem e seria o marinheiro mais apto a ocupar esse cargo no momento. Kobe ainda pode se tornar almirante de frota um dia, mas o seu sonho é alcançar o título de almirante. Então a história deve terminar com ele conquistando esse sonho. Smoker também poderia ser um ótimo almirante de frota, mas a moral dele tá tão lá embaixo que se ele terminar a história como almirante junto do Kobe, eu já vou me dar por satisfeito. Mas, quem sabe, o Kizaru possa assumir como almirante de frota, já que ele começou a receber, um certo destaque um pouco maior e passou a ter um certo desenvolvimento no arco de Egghead. Então, eu acho que ninguém reclamaria se o Almirante da Luz se tornasse o próximo almirante de frota. Mas, ainda assim, eu não descarto a possibilidade do Aokiji retornar para a marinha e assumir como almirante de frota também. Agora, deixando um pouco de lado essa possível relação do Aokiji com a SWORD, outra possibilidade que alguns fãs também gostam de levantar é uma relação do Aokiji com o exército revolucionário. E aí, será que eles também estão trabalhando juntos? Lá depois do arco de Dressrosa, quando os piratas do Barba Negra invadiram a base dos revolucionários em Baltigo, naquela época eu acreditava muito na possibilidade do Aokiji, sob a bandeira dos piratas do Barba Negra, ser aquele a invadir a base dos revolucionários e a gente ter a oportunidade de ver uma conversa direta entre Dragon e Aokiji. Quem sabe com a revelação deles estarem trabalhando juntos, ou quem sabe o Dragon querendo convidar
mandar o Aokiji para o exército revolucionário. Mas infelizmente a gente nem sequer viu nada do que aconteceu. A gente só soube que o Dragon e o resto do exército revolucionário saiu correndo do Teach. Algumas pessoas ainda acreditam na possibilidade do Aokiji ter alguma relação secreta de aliança com os revolucionários, mas eu acho que essa ideia caiu um pouco no esquecimento depois da introdução da Sword. E por tudo que eu comentei até aqui nesse vídeo, eu acho que faz muito mais sentido o Aokiji ainda estar trabalhando para a Marinha, né? Apesar do ponto que eu levantei. Mas, claro, uma coisa também não anula a outra, né? Então, em último caso, ele poderia até estar trabalhando para os dois ao mesmo tempo. Mas o fato é que Aokiji se tornou oficialmente um pirata e um criminoso procurado a partir do momento em que ele decidiu se afiliar aos piratas do Barba Negra como um de seus comandantes. Ainda me dói ver um personagem do calibre do Aokiji se rebaixar ao cargo de comandante de Yonkou, sendo alguém que colocaria terror em qualquer um deles, como fez ao randomizar o Cracker em Holy Cake Island e ao derrotar o Jozo com apenas um golpe. Mas tudo bem, né? Tudo isso não passa de uma encenação e todo mundo sabe que o Aokiji é muito mais do que isso. Mas agora, sendo oficialmente um criminoso procurado, obviamente o Aokiji é alguém que recebeu uma recompensa pela sua cabeça. Então, quanto será que está valendo o ex-almirante Aokiji? Aqui vai a cravada. Ou o Aokiji vale exatamente 2 bilhões e 930 milhões de berries, ou ele vale 3 bilhões e 93 milhões de berries. Agora vamos para as minhas justificativas. Primeiro, Aokiji precisa ter uma recompensa maior que qualquer comandante de Yonkou que conhecemos até hoje se o Oda tem um mínimo de respeito pelo personagem. Isso inclui recompensas como a do King, Marco e Queen, ambos na casa de 1 bilhão e 300 milhões de berries. Também é plausível que a sua recompensa seja maior que a da Boa Hancock, valendo atualmente 1 bilhão e 659 milhões de berries, e até maior que a do Crocodile, de 1 bilhão e 965 milhões de berries. Pensando nisso, eu cheguei numa conclusão prévia de que talvez o Aokiji estivesse ali na casa dos 2 bilhões de berries, o que o colocaria muito próximo da recompensa anterior do Barba Negra, que era de 2 bilhões e 247 milhões de berries. Lembrando que atualmente ele já vale 3 bilhões e 996 milhões de berries. E talvez também pudesse ficar próximo da recompensa do Sabo, que eu acredito também estar por volta da casa dos 2 bilhões de berries. Porém, precisamos lembrar de uma outra coisa, que são as recompensas da Cross Guild. Nelas, todos os almirantes, incluindo o vice-almirante Garp, receberam uma recompensa de 3 coroas, o que equivale a cerca de 3 bilhões de berries. Então, se tomarmos as recompensas da Cross Guild como base, a gente pode só fazer a lógica reversa e deduzir que um ex-almirante como o Aokiji também vale cerca de 3 bilhões de berries. Agora, de onde eu tirei os números menores que eu citei no começo? Basicamente, de um possível jogo de palavras que o Oda vem usando em diversas recompensas recentes, usando os nomes dos personagens como base. Então, se formos pensar a partir disso, podemos levar em consideração que o nome Kuzan significa os números 9 e 3 em japonês, respectivamente. Dito isso, eu consigo pensar em duas possibilidades para a sua recompensa. Primeiro, 2 bilhões e 930 milhões de berries, sendo a alternativa mais conservadora, ou 3 bilhões e 93 milhões de berries, sendo a alternativa um pouco mais ousada. Considerando que todos os almirantes receberam recompensas de cerca de 3 bilhões de berries, fazendo a lógica reversa, qualquer uma dessas recompensas é uma possibilidade viável para o Aokiji, já que as duas ficam muito próximas dos 3 bilhões de berries. Pelo bem do hype, a gente pode acreditar que seja a segunda alternativa e ele esteja, acima dos 3 bilhões de berries, ficando muito próximo, por exemplo, da recompensa do Bug, de 3 bilhões e 189 milhões de berries, e também da recompensa do Mihawk, de 3 bilhões e 590 milhões de berries. Mas, ao mesmo tempo, como isso colocaria a recompensa do Aokiji acima até mesmo da recompensa do Luffy atualmente, de 3 bilhões de berries, talvez o Oda queira puxar esse número um pouco
pouco mais para baixo e dê para o Aokiji a recompensa de 2 bilhões e 930 milhões de berries. Mas certamente será uma dessas duas alternativas. Agora, quando exatamente o Aokiji deve trair os piratas do Barba Negra? Uma hora isso precisa acontecer e o Barba Negra precisa ser traído, afinal, ele precisa sentir na pele o que ele mesmo fez com os piratas do Barba Branca ao matar o seu companheiro para roubar a fruta da escuridão. Vamos lá. Atualmente, Barba Negra está prestes a descobrir o paradeiro da arma ancestral Poseidon. Com essa informação em mãos, é certo que o Barba Negra vai fazer de tudo para colocar as mãos na Shirahoshi, e eu acredito que os melhores membros que ele pode mandar nessa missão seriam o Aokiji e o Lafitte. Primeiro, o Aokiji, por ele ter a capacidade de congelar o oceano e a Ilha dos Homens-Peixe estar localizada justamente no fundo do oceano, então, com essa habilidade ele poderia congelar todos os reis dos mares que fossem tentar proteger a Shirahoshi. E segundo, o Lafitte, por ele ter a capacidade de hipnose e com essa habilidade ter a possibilidade de controlar a mente da Shirahoshi, podendo simplesmente ter o controle pleno do poder de uma das 3 armas ancestrais. E talvez possa ser justamente nesse exato contexto que o Aokiji se volte contra os piratas do Barba Negra. Vendo que uma das armas ancestrais estaria prestes a cair nas mãos do Barba Negra, ele poderia tentar impedir que isso viesse a acontecer, e ao invés de ajudar a sequestrar a Shirahoshi, ele poderia salvar a sua vida, impedindo que esse poder caia nas mãos do Barba Negra. Na verdade, se liga só nessa pedrada. Seria insano se a gente visse o Aokiji traindo o bando nesse contexto e o Lafitte controlasse a mente da Shirahoshi para enviar um cardume de reis dos mares para cima do Aokiji e o Aokiji tivesse que lidar com todos eles e ainda salvar a Shirahoshi com o seu poder de congelamento. Porra, isso ia ser insano ou não seria? Que isso, meu irmão? Agora, caso o grande momento de traição do Aokiji não aconteça nesse contexto, uma segunda possibilidade seria com ele libertando o vice-almirante Garp. A gente sabe que os dois possuíam uma amizade e uma relação de mestre e pupilo de várias décadas, então é esperado que o próprio Garp venha a ser o grande catalisador a fazer o Aokiji se rebelar contra os piratas do Barba Negra. Mas uma coisa também não impede a outra de acontecer, Quem sabe as duas coisas não possam acontecer em conjunto. E aí, em que contexto vocês acham que o Aokiji deve se rebelar contra o Barba Negra? De quanto vocês acham que será a sua recompensa? E se vocês acham que o Aokiji realmente tem uma relação com a Sword? E se vocês gostam da possibilidade dele voltar como próximo almirante de frota da Marinha? Me conta aí nos comentários. Lembra mais uma vez de deixar aquele like e de conferir a sua inscrição com o sininho ativado, que o vídeo de 30 minutos sobre os piratas do Ruivo deve sair semana que vem e você não vai querer perder, beleza? Caso você tenha perdido o review do último capítulo do mangá, esse vídeo vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!